dia a todos. Estamos aqui aguardando vocês para mais esse momento que estamos nos encontrando para falarmos sobre o Evangelho no lar, da sua importância, principalmente esse momento de convivermos em família, né? Que é muito sério na nossa existência, porque nesse meio que nos encontramos na família é onde nós temos a possibilidade de vivenciarmos experiências renovadoras e também crescermos ao encontro do Pai e realmente também desenvolver com estas pessoas na família os melhores laços. E sabemos que nem sempre é fácil, é um desafio muito grande e passa por muitas coisas, né? Só quem convive em família sabe. Por isso que nós pensamos num encontro, né? Onde falamos do Evangelho no lar, da sua importância, como um elemento de sustentação da nossa vida familiar. E essa proposta semanal é para que estejamos juntos, trocando ideias, conhecimento, reflexões. E aí o pessoal tá chegando, a Sueli, muito querida, a Geisa, que é lá de Restinga, Rio Grande do Sul, muito linda, muito lindo o seu estado, Geisa. Que Jesus abençoe você aí, onde você está florindo. É muito bom, o Evangelho nos sustenta, né? E ajuda-nos também a termos um relacionamento afetivo dentro do lar melhor. É Ele que dá aquela base para a nossa caminhada. Então vamos, né? Já nos preparando. Faltam aí alguns minutos. Vamos já nos sintonizando com Deus, lembrando que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele deseja que todos nós sejamos felizes. Olha a Cláudia, nossa querida Cláudia, que Ele nos colocou aqui para podermos vivenciar todas as nossas potencialidades, né? Ele não nos trouxe aqui para o sofrimento, para as dificuldades. A Pri já chegou também, seja bem-vinda. E Ele nos convida. Olha o Valmir lá de Portugal. Seja bem-vindo, querido. Saudades, viu? Tânia, seja bem-vinda. Valmir. Érica, seja bem-vinda. Então, lembremos que juntos podemos muito mais. E isso não é só uma palavra de efeito, essa é uma realidade. Porque as dificuldades da vida não são fáceis, né? Muitas vezes nós não damos conta de resolvê-las todas. Por isso que nós precisamos ter fé, precisamos ter coragem, bom ânimo,
lembrar que somos filhos de um Pai amoroso, um Pai que vela por todos nós, né? E esse Pai continuamente está aí presente na nossa vida, se manifestando das mais diversas formas. Então, a Márcia também, Viviane, sejam muito bem-vindos nesse Evangelho. Eu espero que vocês já estejam conseguindo fazê-lo em suas casas, como nós colocamos aí nas vezes passadas. Oi, Claudinha, ela também está aqui conosco, para que vocês possam usufruir dessa grande ferramenta que é a oração em conjunto dentro do nosso lar. Bom dia, Edson, seja bem-vindo. Gorete, seja bem-vinda. Temos aí mais 2 minutinhos para começarmos o nosso encontro, para falarmos hoje do perdão e auto-perdão dentro da família, que é a proposta nossa do Evangelho no Lar, sempre convivendo, né, neste núcleo que não é fácil, que exige de nós o desenvolvimento de muitas virtudes, a arte de se relacionar, é uma busca que todos nós temos. Bom dia, Aline, que sejam aí muito bem-vindos nesse nosso encontro. Juntos, vamos aí trocar reflexões em torno do Evangelho. Eu acredito que já deu. Bom dia, Adriane. É tão bom estarmos entre amigos, né? Essa é a maior felicidade que nós temos que buscar, né? Estarmos entre amigos. E olha que interessante, Jesus também buscou estar entre amigos para a realização do seu trabalho aqui na Terra, mostrando que os amigos são os nossos apoiadores na caminhada da vida. E muitas vezes nós não valorizamos essas pessoas que chegam em nosso convívio, né? Adriane, seja bem-vinda. Então vamos agora, começando, vamos fazer a nossa prece. Essa prece que nos conecta com o mais alto, nos sintoniza com Jesus, os bons espíritos, para que possamos transitar na vida com paz e harmonia interior. Então vamos pedir a Deus, que nos ama incondicionalmente, que nos ampare nesse momento de reflexão, de entendimento da sua mensagem. Senhor, que esse momento possamos todos nós que aqui estamos compreender um pouco sobre nós, sobre como convivemos em família. Também possamos, Senhor, desenvolver dentro de nós aquele lado ainda que é sombra, que ainda está aí, Senhor, presa às materialidades da vida, para que o lado luz possa florir, possa se voltar para as questões espirituais. Também rogamos, Senhor, que possamos construir pontes
com as pessoas, que possamos ter pensamentos positivos para termos uma boa vida equilibrada. Obrigada, Pai, por permitir esse nosso encontro em Teu nome. Assim também fazemos lá no nosso Evangelho no Lar uma prece de agradecimento, como estamos fazendo aqui. Então nós vamos na nossa leitura inicial do livro Palavras de Vida Eterna. Quem psicografou foi o Chico Xavier e o Espírito, pelo Espírito de Emmanuel. Evitando a tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação, disse Jesus. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que reposa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que estua sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Impressionante, né? Sempre o trabalho, sempre a disponibilidade de amparar o outro. Isso é muito importante para nós, porque muitas vezes a gente acha que trabalhar no bem é sempre ajudar o outro, mas a gente percebe que primeiramente nós somos ajudados, nós ganhamos com isso. Então hoje, bom dia, Cresci, que bom vê-la aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Talvez vocês já tenham vencido esse problema. Eu ainda estou em lutas com ele, que é o ato de perdoar e se auto-perdoar. Vivendo em família, nós temos que aprender muito essa prática, né? Essa virtude, porque não é fácil na família termos não momentos de não perdão, né? Porque a gente precisa perdoar o outro e também a gente precisa se perdoar para que saibamos que erramos e que na próxima vez vamos fazer melhor. Naquele momento não deu certo. E Jesus já nos orientava. Olha, a ponto de nos dizer que é preferível perdoar o outro do que vir adorar a Deus. Olha que interessante, está lá em Marcos. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Tem uma outra passagem que o pessoal está lá no templo orando e Jesus fala: se vocês tiverem algo contra alguém, vá lá, resolva isso, perdoe, depois venha aqui adorar. E aqui ele está dizendo assim: olha, você
tem tantos erros quanto aquele que é o seu inimigo, entre aspas, o seu adversário, aquele que você não está bem, você está com uma relação aí prejudicada. Então, resolva isso. É muito importante você sanar esse problema, trabalhar esta pessoa, essa situação e esvair esse sentimento negativo que existe ou não. Não existe um sentimento negativo? Quais são os sentimentos que nós temos quando encontramos uma pessoa que classificamos como inimiga, como uma pessoa não benquista? A gente fica agitado, o coração dispara, a gente tem suor, a gente começa a pensar em tudo que a pessoa fez para nós. E isso só gera um sentimento, uma sintonia ruim. Então, vamos entender que perdoar é terapêutico e é benéfico para nós. Quando nós perdoamos, quem ganha é nós e não o outro. Por quê? Porque enquanto eu estou com esse sentimento com o outro, eu me encontro ligado. E ligado, eu me sinto ainda alimentada com esse sentimento, não abrindo espaços dentro de mim para ver coisas boas que eu tenho, ou cultivar dentro de mim sentimentos mais superiores, desenvolver virtudes que eu deixei de lado, porque eu estou presa naquele sentimento. E pensem comigo, olha lá dentro da nossa casa, com o nosso marido, com a nossa mulher, com os nossos filhos, que são reencontros do passado, que muitas vezes nós temos erros que cometemos com essas pessoas ou elas cometeram conosco. E aquele convívio está sempre no inconsciente, permeado por isso do passado, por dessa emoção que traz do passado. Então, às vezes a pessoa fala com a gente dentro de casa, a gente já se levanta. O sentimento já nos envolve. E tudo naquela pessoa nos incomoda. Ela às vezes servil para nós. Ela às vezes faz tudo com carinho para nós nessa vida. Se desdobra, né? Busca a nossa amizade, busca a nossa confiança, mas a gente não dá conta. Por quê? Porque tem um inconsciente dizendo, não confia, não é uma pessoa do bem, né? Porque a gente tem coisas do passado, mas também temos algo do presente. Muitas vezes nós também não agimos corretamente, nós também temos dificuldades de termos uma cumplicidade com o companheiro ou com os filhos. Nós também não nos entregamos na relação. E aí cria-se essas vivências dentro de casa desarmoniosas, gerando muita angústia, muita dor, porque dor todos nós vamos ter. Se ela gerar angústia e sofrimento, depende de como eu encaro a dor. Porque se eu encarar a dor como algo benéfico, como algo de crescimento, eu não vou ter sofrimento, eu vou ter resignação. Então, muitas vezes, nós precisamos lembrar daquela passagem de Jesus. Como é que vedes um argueiro no olho de vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? O que ele está dizendo aí, Jesus? Você está vendo que o seu marido, a sua esposa tem erros, tem desacertos.
não é? A sua sogra, o seu parente distante. Mas e você? Como você é? Como você está naquela família? Como você se relaciona com os seus? Não é? Porque muitas vezes a gente só vê o outro, mas não se vê. E talvez nós, dentro do nosso lar, estamos provocando essa situação mais desarmoniosa. É nós que não perdoamos. É nós que falamos as coisas alfinetando o outro. Porque como nós vamos com a convivência mais íntima, observando os nossos que moram conosco, a gente vai sabendo das qualidades e dos defeitos. E aí, no cotidiano, começamos a alfinetar a pessoa naquilo que ela tem de dificuldade. E aí vai gerando dentro do ambiente familiar um descompasso. Por isso que Jesus recomendava para não julgarmos, né? Ele dizia: porque sereis julgados conforme julgados outros. Houver de julgados outros, empregar-se-á convosco a mesma medida de que vós tenhais servido para com os outros. Olha, Jesus, em todos os seus 3 anos que esteve aqui, ele nos orientou como conviver, como se relacionar, como vencer as barreiras, como desenvolver as nossas potencialidades. E nós vamos pensar agora como estamos julgando, vendo o nosso familiar. Será que eu estou vendo ele como um espírito imortal em evolução, que tem erros, que tem desacertos, como eu? Porque nós temos. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, a menos que entre nós aqui nesse encontro tenhamos pessoas, né, espíritos superiores. A grande maioria que está aqui está em processo de desenvolvimento. Então todos na minha casa estão. Todos. Não é só eu. Todos. Então, os erros que eu tenho, o outro tem. O outro tem. Então, eu tenho que ter esse olhar empático. Puxa vida, se eu fiz uma má avaliação de tal situação, o meu marido pode fazer, os meus filhos podem fazer, porque eu não sou perfeita. Eu tenho ainda que crescer. E o fato de estarmos em família é para isso, eu disse na semana passada. Então vamos usar outras lentes, né? Tal como aquela historinha, né? Que a mulher olhava a sua vizinha todo dia e dizia assim para o marido. E lá na vizinha tinha os lençóis dependurados brancos. Aí quando ela olhava pela sua janela, ela dizia assim: olha, a vizinha lava muito mal os seus lençóis, né? Aí um dia ela disse assim: nossa, os lençóis estão brancos, alvos. Olha, hoje ela lavou direito. O que o marido responde: não, é que hoje eu limpei a vidraça. Quer dizer, o problema era a vidraça, não os lençóis sujos. Então, muitas vezes, é a lente que eu uso para ver aquele que está comigo dentro do meu lar. Como eu estou? Eu estou sendo compassivo, porque isso a gente quer de Deus. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser perdoado, né, por Deus nos nossos defeitos, mas a gente não o faz assim para o outro. Então, Sócrates tem uma frase muito linda: só quem entende a beleza do perdão pode julgar
seus semelhantes. Quer dizer, só quem se converteu a um entendimento pode fazer aí uma análise do outro, né? E, gente, perdoar, ele é também muito importante para a nossa saúde, porque há estudos de médicos dizendo que quando a gente não perdoa, a gente começa a liberar na nossa corrente sanguínea substâncias químicas que geram estresse. E o estresse, vocês sabem, eles geram, né, um prejuízo muito grande ao nosso corpo, né? Nós ficamos doentes. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu estou estressada. Mas ela não consegue fazer essa autoanálise e perceber que ela, com suas atitudes, está gerando esse adoecimento. E vejam, muitos estudos levam que algumas doenças, como câncer, são originários de situações do cotidiano onde a pessoa não teve essa capacidade de entendimento, de perdão, de entendimento, de paciência, de tolerância, gerando aí ansiedade, né? Gerando aí todo um comprometimento na área do coração, na área do sistema nervoso, e aí a pessoa, ela perde o quê? A sua imunidade. Não é assim? Ah, mas você está doente porque a sua imunidade está baixa, porque você está estressado. E aí gerando, né, situações que nós podemos vir a adoecer, que não é benéfico para nós, né? Então, nós temos que entender algo muito importante. Perdoar ou não perdoar, né? Como aquela, parafraseando aí, Shakespeare, né? Em Hamlet, né? Não é esta a questão. Nós temos poder, nós temos capacidade de perdoar. Perdoar é um presente que nós damos a nós mesmos, não é o outro. Porque quando eu me perdoo, eu me liberto. Agora, quando eu perdoo, quer dizer que eu esqueci? Não, porque tá lá. Mas eu optei para superar todas aquelas situações. E quando você perdoar, quando você tiver essa capacidade, você vai encontrar paz de espírito. Você vai poder ter uma vida completa. Lembre-se, pessoal, Jesus deu os maiores exemplos de perdão. E talvez o maior exemplo foi quando ele estava na cruz. Ele estava esquecido. Ele tinha sido vilipendiado, né? Ele sofreu muito, ele foi manietado, né? Muito sofrimento físico. Ele foi abandonado por aqueles que disseram que jamais o iriam abandonar. E mesmo quando ele está lá na cruz, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque ele entendia que somos espíritos imortais, imaturos, em aprendizado. Ainda estávamos, naquela época, há 2000 anos, e muitos ainda estão, na infância do nosso desenvolvimento. Então, muitas vezes, lá no nosso grupo familiar, tem aquele que está mais avançado espiritualmente e tem aquele que não está. Então, hoje, nessa conversa, eu vou aí propor para vocês a terapia do perdão. O que é isso? Vocês vão fazer, né, lá na sua casa, não precisa contar para ninguém, uma análise da sua experiência de vida. Como ela foi até agora? Como ela é hoje? Né? Quem passou pela sua vida?
com quem vocês tiveram problemas. Vamos fazer isso de uma forma restrita dentro da família, que é onde a gente tem mais dificuldades. Aí vocês vão escrever uma carta para vocês mesmos, né? Ou a quem fez mal a vocês. E dizer nessa carta que vocês já estão em processo de melhora, né? Mas vão fazer da forma. Vocês vão relacionar na carta os custos do não perdão. O que é isso? Quanto tempo vocês ficaram ligados a essa situação? E isso, o que gerou na sua vida? Eu fiquei mal-humorado, eu fiquei não confiante nas pessoas, fiquei muito preventivo em relação às pessoas, fiquei depressivo, perdi a confiança na humanidade. E o que gerou isso para você? Gerou um desânimo, uma depressão, né? Uma desconfiança. Aí depois, nessa carta, vocês vão pôr assim: razões para perdoar. Então, por que eu vou ter que perdoar? Essa pessoa não tá mais na minha vida, né? Perdi o contato com ela. Isso, se eu perdoar, eu vou aprender a confiar. Se eu perdoar, eu vou ter uma vida menos estressada, certo? E aí, no final, os benefícios do perdão. O que isso vai gerar de bom? O que vai melhorar a sua vida? Aí vocês vão dizer: eu vou viver mais em harmonia comigo mesmo, eu vou ser uma pessoa confiante, eu vou aprender a deixar tudo de lado e seguir para frente, tá bom? Então, essa é uma tarefa, porque quando a gente escreve, a gente traz a luz. E quando a gente traz luz para aquele problema, a gente começa a refletir sobre ele. E aí essas emoções negativas que nós tínhamos com essas pessoas dentro do nosso lar vão ser trabalhadas, e aí a gente vai conseguir pensar positivamente. Porque se essas pessoas estão conosco, é porque temos compromissos com ela, né? Aí a nossa saúde vai melhorar, a sensação de bem-estar também vai crescer em nós, e aí nós vamos evitar estarmos sem imunidade e vamos aí passar a ter uma vida mais saudável. E o perdão que você oferece aos outros funciona como lubrificante nas engrenagens da sua alma. O que a gente pensa? Que nós também temos que nos auto-perdoar. Poxa vida, eu quis falar de outra forma, eu pensei de outra forma, e olha só o que eu fiz. A pessoa se magoou, a pessoa ficou ferida por mim, a pessoa brigou comigo, gerou um distanciamento. Então, a gente tem que se recolher e dizer: poxa vida, né? Eu fiz errado, porque quem não vai errar aqui? Todos nós. Então, eu vou me perdoar. Porque eu me perdoando, eu vou estar mais tranquila. E aí, eu vou continuar a seguir, né? E vou poder, nessa vida, estar mais harmonizada para errar menos e poder estar com a pessoa dizendo assim: olha, desculpe-me, porque eu já me desculpei,
Agora, se a pessoa não te desculpar, esse é o problema da pessoa. O importante é que você está bem com você. Porque nós vamos precisar, muitas vezes, de nos auto-perdoar. Muitas. Não serão poucas. Serão muitas vezes. Então, essa é o nosso momento de conversa. Agradeço a atenção e quero relembrar para vocês do nosso evangelho, como nós devamos praticá-lo. Nós devemos ter a prece inicial, aquela que nós fizemos no começo, a leitura doutrinária, que tivemos o livro, mas também esse assunto do perdão, e vibrações que nós vamos fazer agora, e a prece de encerramento, que no nosso caso aqui a gente já faz tudo junto. Implantem o evangelho no lar, escolham um dia, um horário, no local da sua casa, e lá reúnam-se. Se não dá para todo mundo, vá você sozinho. Eu fiz por anos sozinha. Porque devagarzinho você vai atrair as pessoas do seu lar. Elas vão vendo a mudança de atitudes que você vai tendo. E elas vão se interessar em conhecer a mensagem que está modificando-os. Nós somos a melhor prova da nossa religião, do quanto ela faz bem. Então, somos os melhores divulgadores do espiritismo, do catolicismo, do budismo, porque se nós estamos vivendo o evangelho, seja na nossa casa, ou seja no ambiente de trabalho, ambiente social, as pessoas estão vendo em nós o evangelho escrito. E isso é importantíssimo. Então vamos todos nos desenvolver, vamos sair daqui pensando no perdão e no auto-perdão, pensando nessa família, como eu posso fazer melhor. E agora nós vamos vibrar. Vamos vibrar, Senhor da vida, Jesus, nosso divino amigo, para que possamos conquistar caminhos novos na nossa existência. Até ontem, Senhor, andávamos pelas veredas tortuosas. Hoje procuramos as planícies para que possamos caminhar sem vacilos, caminhar, Senhor, com bom ânimo e com coragem. Reveste, Senhor, a minha família de bons, de misericórdia, de bons sentimentos. Que a minha casa, Senhor, nesse momento, receba uma luz espiritual dourada que vai impregnar todo o meu lar e vai amparar a todos os seus membros, trazendo no meu lar harmonia, entendimento. E pedimos, Senhor, para que o meu lar também receba essas luzes para os espíritos que estão lá, que comungam comigo essa vida. Senhor, queremos lembrar das nossas dificuldades cotidianas que nascem da nossa imperfeição, Senhor, e confiantes que as vivências da vida que Tu nos proporciona possamos melhorá-las e superá-las. Vamos também superar os pensamentos negativos
para que os positivos possam se sobressair em nossa existência. Vamos olhar o mundo com uma visão mais amorosa, mais afetiva, lembrando que todos nós estamos caminhando, todos nós vamos errar, todos nós temos que nos dar conta que precisamos perdoar e ser perdoados. Mas quando errarmos, aprendamos a nos perdoar, para que a vida seja mais leve, mais fluida, para que possamos vivenciá-la em sua plenitude, para que momentos de felicidade cheguem em nossa existência. Senhor, queremos te agradecer por esse momento em nossas existências. Estamos aqui felizes porque vocês nos acompanharam, estiveram aqui juntos nessa conversa amiga da manhã e espero encontrá-los novamente na próxima semana. Um bom dia a todos, um bom final de semana com Jesus e cresçamos, vamos avantes. Lembremos daquela máxima de Jesus quando nos disse lá no Sermão do Cenáculo, falando aos apóstolos, se preparando para voltar para a vida espiritual, dizendo-nos: novo mandamento vos dou, que vos ameis como uns aos outros, como eu vos amei. Então, voltemos aos nossos lares e vamos amar a todos como Jesus nos ama. Um abraço, beijos de luz aos corações de todos. Muita paz. Até logo. Até logo.